Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero sinceramente que esteja tudo perfeito com vocês, de verdade, tudo perfeito mesmo. Que apesar de todos os pesares, né, dessa situação que a gente está vivendo, que esteja tudo bacana, tá? Olha, a aula de hoje, tá, é continuação da aula anterior, tudo bem? Na aula anterior, a gente estava estudando pronomes, certo? Bom, e aí eu falei para vocês o que é o pronome e alguns tipos de pronomes também. Então, hoje a gente finaliza pronomes, tá bom? Sobre pronomes vão ser só 2 aulas, porque ainda é morfologia, e morfologia é uma coisa mais tranquila, a gente sabe, mais simples também, tá? Então, a gente vai dar continuação à ideia que a gente estava falando sobre pronomes. Então, vamos começar. Vamos começar com o pronome possessivo. Possessivo, tá? Os pronomes possessivos são aqueles... Eu gosto dos pronomes porque eles se explicam, né? O nome explica. Então, o pronome possessivo é aquele que na frase vai atribuir posse às pessoas. Simples, por isso possessivo, né? Lembrando sempre que nós vamos ter primeira, segunda e terceira pessoa. E lembrando que a primeira, segunda e a terceira pessoa, elas podem estar no singular ou no plural, tá bom? Então, por exemplo, né? Vamos lá. Primeira pessoa do singular. Meu, meus, minha, minhas. Ok? A Liliane, meus? Aham, meus. Mas você não falou singular? Sim, porque se refere a eu e a primeira pessoa do singular representa eu. Então, meu, meus, minha, minhas. Ah, já entendeu como é que funciona aí, né? Então vamos lá, segunda pessoa do singular equivale a quê? A tu? Então, teu, teus, tua, tuas. Terceira pessoa do singular equivale a ele / ela. Seu, seus, sua e suas. Beleza? E agora, plural, tá? Lembra que o plural, nós, vós, eles, elas. Tá bom? Então vamos lá. Nós, que é a primeira do plural. Nosso, nossos. Nossa, nossas. Ok? Segunda do plural, que equivale a vós, tá? Vosso, vossos, vossa, vossas. E por fim, a terceira pessoa do plural, que equivale a ele, ela, tá? Seu, seus, sua e suas. Tudo bem? Beleza. Tranquilinho. Então, esses são os pronomes possessivos, tá? Em termos de concordância dos pronomes possessivos, gente, ocorre que o gênero e o número, eles vão concordar com o objeto, tá bom? Tá? De novo, gênero, que é masculino e feminino, número, que é singular e plural, tá? Vão concordar com o objeto. Então, um exemplo. Minhas meias simplesmente sumiram na máquina. Que é uma coisa que eu não sei, gente, mas comigo acontece direto. Eu não sei, é o caso inexplicável das meias. Você bota a meia para lavar, você bota 2, de repente sai uma, né? Mas enfim, o que acontece? Minhas meias, né, simplesmente sumiram, tá? Então observa que eu usei meias, meias é plural. Então, eu tenho que empregar o quê? O minhas. Entendeu? Beleza, é isso que eu tô falando pra vocês.
que em gênero e número concorda com o objeto. Simples, tá? Meu casaco estragou. Observa, casaco está no singular, então vou usar o meu. Simples. No singular e no masculino, então eu uso o meu. Então, a concordância ela é bem padrão mesmo. Super padrão. Nada que você fala assim, nossa, mudou minha vida. De jeito nenhum. Mas eu preciso fazer uma observação séria com vocês. Papo sério, tá? Os pronomes possessivos, gente, eles são ótimos, eles são maravilhosos, ok, tá? Beleza. Só tem uma coisa. Ao redigir, às vezes ao falar também, tá? De todos os pronomes, eles são os mais perigosos. São os mais perigosos. Sabe por quê? Porque dependendo da construção da frase que você fizer, vai gerar ambiguidade. E ambiguidade é uma coisa que só fica bacana, por exemplo, em publicidade, né? Agora, quando a gente quer se fazer claro, a ambiguidade não é uma opção. E boa parte das ambiguidades, elas estão associadas ao pronome possessivo sim, tá? Então, presta atenção nesse exemplo. Olha cá. Joana disse a Marcos que seu carro estava estragado. É o exemplo possessivo aí. Joana disse a Marcos que o seu carro estava estragado. Onde está a ambiguidade? Está justamente na palavra seu aí. Porque você não sabe se é o carro de Joana que está estragado ou se é o carro de Marcos que está estragado. A gente não sabe. Tudo bem? Então, como a gente não sabe, isso é uma frase ambígua. Tá? Ok? Ah, Liliane, mas isso vai acontecer assim sempre que eu usar o possessivo? Claro que não. Aqui é porque eu usei ela, ele. Então o seu é igual, você separar que o seu é igual. Agora, se eu dissesse, por exemplo, eu disse a Marcos que o meu carro está estragado. Observa que aí já não tem ambiguidade. Por quê? Porque eu mudei as pessoas. Eu usei eu, ele. Então, o pronome vai concordar, no caso, com ele. Tá? O inverso também seria possível. Eu disse a Marcos que o seu carro estava estragado. Agora é o carro dele. Porque eu mudei a pessoa. Agora, quando eu mantenho a mesma pessoa, que foi o caso do nosso exemplo 1, né? E o pronome é correspondente, aí sim, isso gera uma ambiguidade. Tá tranquilo? Presta muita atenção e evita usar isso em textos, tá, gente? Só usa quando não tiver jeito mesmo. Você fala de me rasguei inteira, tô louca aqui, tive que pôr. Beleza. Ou quando você tiver 100% de certeza que não vai gerar ambiguidade, como foi o segundo caso que eu mostrei pra vocês. Tá? Então tá bom. Vamos falar sobre o pronome demonstrativo. E muita atenção no pronome demonstrativo, por favor. Amores, pelo amor de Deus. O pronome demonstrativo, tá? Aí eu tinha que ter alguma coisa na minha mão, eu nunca lembro de pegar. Eu pego aqui atrás. Ocorre o seguinte, o pronome demonstrativo, tá? Ele vai ter algumas funções, tá? Qual função, por exemplo? O pronome, ele pode dar a ideia de proximidade, tudo bem? Quer dizer, a distância do objeto, né? A proximidade, como também ele pode fazer referência ao tempo e ao espaço no texto. No texto, tempo e espaço, tá? Mas também dando ideia de proximidade ou distanciamento. Então, esses pronomes demonstrativos que nós vamos falar, este, olha o passarinho, gente, este, esse e aquele, tá? Este, esse e aquele. Tá bom. Mas peraí, e o isto? Segue o mesmo padrão, a mesma regra que eu vou falar para vocês agora. Mesma coisa, tá? Então,
vamos começar com essa noção, tá? De distanciamento. Vamos começar com essa noção de distanciamento. Então, por exemplo, algo que está próximo a mim, por isso que eu falei, vou pegar aqui atrás, gente, eu devia ter pegado alguma coisa, mas eu vou pegar isso aqui mesmo, tá? Então, por exemplo... frasco, né? Vamos falar frasco, tá bom. Então, por exemplo, este frasco é bonito, eu acho bonito. Este frasco é bonito. Por quê? Porque ele está perto de quem fala. Ele está perto de mim, ok? Ele está perto de mim. Então, há uma proximidade, tá? Com aquele que enuncia a frase, perto de mim, tá? Ok. Volta a Liliane pro lugar antes que Liliane quebra. Liliane é esse tipo de pessoa. Beleza, tá. Então observa, uma proximidade, tá. Eu vou usar o esse com 2 S's quando ele tá perto do meu interlocutor. Do meu interlocutor, ou seja, com quem eu falo, tá? Então, por exemplo, pega esse livro aí perto de você. Esse, porque ele tá perto de você e eu estou conversando com você. Então, eu vou usar o esse, tá? E o aquele? O aquele não está perto nem do emissor, nem do receptor, mas ele está distante. Ele se refere ao ele, por exemplo, tá? Então, por exemplo, há uma distância, não está perto nem de quem fala, nem de quem ouve. Então, por exemplo, ai, aqueles tempos eram bons. Quer dizer, não está perto nem de mim, nem de você. Então, eu uso aquele, tá? Então, tudo bem. Este, perto de quem fala. Esse, perto de quem ouve, do interlocutor. E aquele distante, tanto de quem fala quanto do interlocutor. Tá bom? Show de bola, tranquilinho. Beleza. Isso é a nossa noção de espaço, distância, proximidade, né? Que a gente conversou. Mas a gente tem que lembrar que nós vamos ter uma outra situação, que são esses mesmos pronomes fazendo referência a tempo. Presta atenção e eu vou te dar um macete depois que funciona para mim perfeitamente bem. Espero que funcione para você, tá? Que é o seguinte, você vai usar o este com E ou com E, com T, este, tá? Quando tiver a noção de futuro. Futuro. Tudo bem? Então, por exemplo, este mês nós não iremos viajar. Dá a impressão de futuro, tá? Beleza. E vai usar o esse com 2 S's quando der a ideia de passado, certo? Quer dizer, passou, tá? Beleza. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Então, quando a gente vai escrever, a gente usa muito demonstrativo. E tem que usar mesmo, tá? Porque ele funciona como um elemento coesivo. A gente sabe que ele funciona como um elemento coesivo, tá? Eu gostaria que vocês guardassem o seguinte, tá? Toda vez que você já tiver mencionado algo e vai retomar aquela ideia ou aquela expressão, você vai usar com 2 S's. É esse, essa, porque você já mencionou. Agora, quando você vai usar pela primeira vez, pode ser até que você mencione depois, mas você vai usar pela primeira vez, tu vai usar com T. Com T. Qual é o macete que eu disse que para mim funciona super, ultra, mega bem? Lembra o seguinte, este escreve com T, que é uma letra que está na palavra futuro. Esse escreve com 2 S's, que são 2 letras que também se encontram na palavra passado. Então lembra, se eu já mencionei, e vou retomar, 2 S's.
Se eu vou falar pela primeira vez, futuro, então eu vou usar com T. Funciona, gente, ele é tranquilinho mesmo, tá? Então, lembra que se você botar errado na redação, gente, eu já conversei com vocês, é considerado desvio, tá? Bom, se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, você sabe que eu vou entrar em seguida, é só me perguntar ou me mandar mensagem, o que vocês quiserem, tá? Beleza. Bom, vamos falar agora do pronome relativo. O pronome relativo, gente, ele tem função dupla. Ele é agente duplo, vamos pôr dessa forma. É o seguinte, ele vai retomar um substantivo, porque a função do pronome relativo é essa mesmo, retomar um substantivo. Além disso, ele vai iniciar um período composto, né? Então ele faz as duas coisas. Então essa é a função do pronome relativo. Se referir a um termo já mencionado e iniciar um período composto, tá? Então vamos imaginar o seguinte, duas frases separadas, segmentadas. O vôlei é um esporte, ponto. Ok. O vôlei cresce muito no Brasil, ok? Olha que frase infantil, né? Então a gente usa o pronome relativo para evitar ficar repetindo essa palavra vôlei aí, para não ficar parecendo um texto infantil. Então a gente faz o quê? O vôlei é um dos esportes que cresce muito no Brasil. É um dos esportes que... Observe, eu vou usar o que para evitar repetir. Então isso é um pronome relativo. Então lembra que o pronome relativo tem função dupla, tá? Ou seja, ele vai iniciar o período composto, né? Tudo bem? E vai se referir a um termo já mencionado para evitar repetição. Seguinte, eu sei que nessa hora você deve estar pensando assim, Liliane, mas só isso que a gente vai ver de pronome relativo? Não, depois a apostila volta especificando melhor essa ideia aí, tá? Mas é mais quando a gente chega no período composto, tá? Por hora é só uma definição mesmo, né? De morfologia, tá? Bom, pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos, na verdade, eles vão funcionar como sujeito da frase. Muita gente fala assim, Liliane, tem certeza? Eu falo, tenho. Inclusive já caiu até em vestibulares tradicionais, em que colocava o pronome indefinido e perguntava qual era o sujeito da frase. E como era pronome indefinido, muita gente ficava assim, qual que é o sujeito da frase? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O pronome indefinido, gente, ele pode ser variável ou invariável, tá? Invariável. Alguém, faz sentido, né? Qual o plural de alguém? Alguém não faz sentido. Então, pronome indefinido, variável, invariável. Alguém, ninguém, tudo, nada, algo, cada, mais, menos. Pronomes indefinidos variáveis. Algumas, alguns, muitos, todos, poucos, certos. Ok? Beleza. E aí, então, é tranquilo, ele vai funcionar como sujeito da frase. Então, por exemplo, algumas pessoas gostam de carros vermelhos. Algumas pessoas gostam de carros vermelhos. Como pronome indefinido, gente, por mais que ele funcione por sujeito, e ele funciona como sujeito também, tá? Mesmo de verdade, ele traz uma incerteza em relação ao sujeito. Claro que sim. Algumas pessoas gostam de carro vermelho. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Não é determinado, não é facilmente identificado, né? Então ele traz isso, não tem como. Se eu vir e falo assim, tudo começa assim mesmo, corre o risco de você virar para mim e falar assim, tudo o que, Liliane? Porque traz essa imprecisão mesmo. E às vezes as pessoas utilizam real e oficial com esse objetivo. Tipo assim, eu vou ser específico, é nada, eu vou trabalhar ali no geral que eu já tiro o meu da reta. Acontece, né? Ok? Bom, e temos os pronomes, os últimos pronomes interrogativos. No caso dos pronomes interrogativos, gente, que, quanto, qual, quem, tá? Eles normalmente iniciam a frase, tá? E tem a função, digamos assim, de sujeito também, tá? E
normalmente não. E dão a ideia de uma interrogação, um questionamento, quando funcionam assim, né? Claro. Então, por exemplo, quantos anos você tem? Observa, é um questionamento para iniciar, né? Então, nesse caso, é natural que o nome dele seja pronome interrogativo. Que funciona para quê? Uma interrogação. Beleza, tá bom? Olha, gente, eu espero sinceramente, de verdade, que vocês tenham conseguido assimilar o que a gente conversou. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato, gente. É um prazer entrar em contato com vocês, tá bom? Você sabe que eu vou entrar em seguida também, então qualquer coisa você pode tirar a dúvida também na live, tá bom? No mais, que vocês tenham uma semana abençoada, muita paz para vocês, muita paz. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. A gente se vê em breve, tá bom? Obrigada. Tchau, gente!